E eu refletia por esses dias sobre a maravilhosa graça do Senhor Jesus que nos alcançou, que alcançou a minha vida. Eu pensava mais especificamente, na verdade, sobre o que de fato é essa graça maravilhosa de Jesus. Então eu concluí, essa graça é a forma por meio da qual Deus revela o seu amor por cada um de nós, embora nenhum de nós seja digno, seja merecedor, ou tenha feito algo que justificasse esse amor que Deus sente por nós. E a palavra fala que Deus tem ciúme de nós, tamanho é o amor que Ele sente. E talvez você diga assim para mim nessa noite: pastor Tiago, falar sobre esta graça não é chover no molhado. Falar sobre esta graça não é repetir aquilo que sermão após sermão, pastores, presbíteros, pregadores da palavra, pessoas que têm subido neste altar e no altar de todas as igrejas do Brasil e do mundo não têm falado já sobre isso. Será que vale a pena investir 30, 40, 45 minutos do seu tempo falando sobre isso? E o Espírito Santo de Deus me disse nesta tarde, porque eu também disse: Senhor, nós vamos falar de novo sobre essa graça. E Ele disse: eu quero que você se lembre todos os dias que você não merece, mas eu quis te abençoar. Deus disse para mim, Ele disse para mim que você se lembre, você não merece, mas eu escolhi. Era para dar glória a Deus mesmo, porque eu estou falando do que Ele disse para mim, mas é o que serve para você. E aí eu vou dizer para você: você não merece, mas Ele escolheu. E quando Ele escolhe, Ele capacita e faz cumprir todos os seus propósitos. Todos os seus propósitos. Talvez você tenha vivido uma realidade que eu chamo de realidade da florzinha. O que é a realidade da florzinha? É a realidade daquele que depende de alguém dizer se você merece ou não a graça de Deus, como a flor depende daquele que porta o regador. E um dia a pessoa que portava o regador olhou para a flor e disse assim: você precisa de mim para viver, você precisa de mim para existir, você precisa de mim para subsistir, para ter um dia de amanhã. E só vai acontecer de você continuar existindo se eu... E antes que ele dissesse: se eu quiser, Deus mandou a chuva e diz que Ele controla todas as coisas. Talvez você seja como essa flor, que precisa desse cara, dessa mulher com regador te dizendo: ei, você tem direito, ei, você pode, ei, você vai chegar se eu quiser. Aí Deus vem e diz: ei, quem determina o seu destino sou eu, quem tem os dias da tua vida escritos no meu livro sou eu. E eu digo: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você que está em cima vai vencer, você que está na sua casa, você vai vencer em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Chega de regadores, eu quero a chuva. Eu não quero água do regador, eu quero chuva. Chuva, chuva. Chuva de quê, pastor Tiago? Chuva de graça, chuva de cura, chuva de libertação, chuva de transformação. É isso que eu quero. Eu não sou crente para viver com água de regador, eu sou crente para dançar na chuva do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, para isso que nós somos crentes. Aleluia, se quiser aplaudir, aplauda mesmo. Venha comigo, exalte o Senhor nessa noite. Aleluia, aplauda ao Senhor. Venha comigo. Aleluia, aleluia. Mas o Espírito de Deus disse a mim: eu sei que você já falou muito disso em todas as suas ministrações. As ministrações que eu dou para você, você sempre fala dessa graça. Mas hoje lembre a minha igreja que todos precisam lembrar todos os dias de que nós somos dependentes dela, e de que sem ela nós não conseguiríamos dar sequer um passo na direção correta, qual seja a vida eterna que está reservado para cada filho e filha de Deus. Esta é a direção na qual nós devemos caminhar, e nós precisamos desta graça. Não há outra forma, não há outra forma de chegar. E nesta noite, se nós aqui juntos fizéssemos uma autoanálise, a análise ou autoanálise que o apóstolo Paulo nos propôs em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, parte A, quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
para além das nossas verdades individuais, para além da nossa subjetividade, que de alguma forma contamina a opinião que nós temos acerca de nós mesmos, precisa existir uma verdade que é universal a toda a igreja do Senhor Jesus nesta análise. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer, eu estou dizendo para você, que se nós vivermos esta palavra e nos autoanalisarmos nesta noite, certamente cada um de nós teríamos uma opinião acerca de nós mesmos. Eu não penso da pastora Paloma a mesma coisa que ela pensa acerca dela. Então, no momento de servir a ceia, quando nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, parte A, quando o texto diz, examine-se pois o homem a si mesmo, a pastora Paloma, ela faz uma análise dela, que é diferente da reflexão que a pastora Gabi faz dela, que também é diferente da reflexão que o nosso irmão Alan de Libras também faz acerca dele. Mas se juntos nós fizermos uma autoanálise, algo precisa ser uma verdade espiritual. E que verdade espiritual é essa? Nós não temos mérito nenhum, nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Mas eu não quero parar aqui. Eu não vim trazer para você uma palavra derrotista. Eu não vim dizer para você que a mesa do Senhor não é para você e que depois de fazer a autoanálise você deve ser excluído dela porque essa semana você pecou, essa semana você falou mal de alguém, essa semana você teve um mau pensamento. Não! Eu quero continuar dizendo o seguinte: de fato nós não somos dignos, de fato nós não somos merecedores, mas existe alguém que é digno, que é justo, que é merecedor e que nos purifica de todo o pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo na sequência diz, e então, após fazer a análise, coma do corpo e beba do cálice. Porque existe alguém, e esse alguém é único e é suficiente. Esse alguém é único e é suficiente. Você entrou aqui hoje se sentindo indigno, porque talvez na sua mente exista uma verdade que foi inculcada há muito tempo atrás, de que a Santa Ceia, esta mesa, da qual faremos parte hoje, em nome de Jesus, ela foi criada especialmente para pessoas que estão num nível de santidade superior aos olhos humanos. Pessoas que parecem crentes, pessoas que usam roupas de crente, pessoas que falam como crentes, pessoas que têm na sua vida costumes de pessoas crentes. E quando eu penso desta forma, eu estou limitando o poder de Deus, dizendo que este poder só atua na vida daqueles que parecem. Mas a Bíblia fala que Jesus, certa vez andando com os discípulos, ele viu uma figueira. E quando ele olhou para a figueira e ele foi até a figueira, ele viu que apesar de ser uma figueira, porque tinha aparência de figueira, aquela figueira não dá frutos. Então o que o Espírito de Deus quer que você entenda hoje, é que não se trata daquilo com que você parece, mas se trata daquele que você é no Senhor Jesus. E sabe o que você é no Senhor Jesus? Você é filho, você é filha, você é amado e você é amada de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, você não é mais servo, você é chamado amigo e co-herdeiro com Cristo, de todas as bênçãos que estão reservadas no mundo espiritual para você. Você pode dar um brado de louvor neste lugar por isso? Então não se trata do que você parece, presbítero Jô, porque muitas pessoas parecem muitas coisas. Muitas pessoas têm aquele olhar assim, do crente. Na verdade, presbítera Fernanda, olha, pastora Fernanda, presbítera, diaconisa Fernanda, não é verdade? Mas aí sabe o que Deus faz? Deus chama a irmã Priscila, que usa o Black Power dela maravilhoso, com a pastora Tina também, que usa o Black Power dela.
Deus usa o maestro Fábio, que usa gravata borboleta, um suspensório, que tem um jeito mais clássico de ser. Deus usa a diaconisa Fernanda, que tem um estilo meio que para mim é meio loucão, com esse cabelo diferentão, que gosta de um tênis diferente. Deus vai e usa aquele que é tatuado. Deus vai e usa aquele que é surfista. Deus vai e usa aquele que é skatista. Deus vai e usa aquele que usa as batas lá da cultura afro. Deus usa quem Ele quer, porque Ele não olha a aparência. Aleluia! E esta mesa é para você. Esta mesa é para você que disse: eu não sou digno. Ou então você acha que participar da mesa é essa semana não ter pensado nada de ruim. E é porque você fez algo que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Hoje você disse: não é para mim. Ou talvez você entrou aqui pela primeira vez, visitantes queridos, que nós vamos conhecer daqui a pouco. E você disse: essa mesa não é para mim. Porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor, porque eu estava na comunhão com a minha igreja e agora eu não tenho mais comunhão, porque eu fui excluído, ou eu me excluí porque não me sentia mais aceito. Mas quando eu olho para a cena da ceia, em que eu vejo Jesus ali se posicionando, se curvando para lavar os pés dos discípulos, sabe o que eu vejo? Eu vejo Tomé, um incrédulo. Eu vejo Pedro, um negador. Eu vejo Judas, um traidor, e eu vejo Jesus dizendo: a ceia é para todos vocês, a ceia é para quem quiser fazer parte dela. Eu quero dizer com isso que todos têm direito a participar hoje desta ceia. Você pode glorificar a Deus por isso? Muito bem, sabe por quê? Porque não é por mérito nosso. Não é mérito nenhum, Vanessa e Paula. Não, sabe por quê? Porque a mesa diz respeito. A mesa faz menção, presbítera Molina. A mesa ela é preparada não em minha memória. A mesa não é preparada na memória do pastor Rodrigo, em memória do pastor Rodrigo. A mesa não é preparada em memória do Rafa e do Denis. A mesa é preparada em memória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que escolheu, pastor Andréa, Ele escolheu viver ao lado de pessoas imperfeitas, não merecedoras, pecadoras. Deus escolheu andar com essas pessoas. E destas pessoas, Ele fez apóstolos. E destes apóstolos, a igreja cresceu na antiguidade. E destas pessoas imperfeitas, igualmente a nós não merecedoras, o Senhor permitiu que a igreja dele avançasse, rompesse os séculos, passasse por perseguição, passasse por uma reforma, e hoje chegássemos aqui aonde nós estamos em 2019, na cidade de refúgio, aonde sem máscaras e sem fingimento, eu e você podemos adorar ao Senhor dos Senhores, sem máscara e sem fingimento. Aleluias. Essa mesa, Elise e Valéria, diz respeito àquele que tem poder para perdoar pecados. Então a análise do apóstolo Paulo não é uma análise excludente. A análise do apóstolo Paulo é uma análise incluinte. Ele não está dizendo se analise e saia da mesa. Ele está dizendo: se analise e fique na mesa, porque você precisa de graça, você precisa de poder do céu, você precisa de autoridade, você precisa de uma vida com Jesus, e a forma de conseguir uma vida com Jesus é participar do corpo e do sangue dele. Então, se você quiser a mesa, é para você. Quantos querem nesta noite a mesa do Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. É para incluir, é por isso que ele diz: é assim. E assim participe. Pastor Tiago, alguém pode até me dizer nessa noite: eu me analisei, eu tenho pecados. Eu vou dizer: bem-vindo ao clube, eu também tenho. Porque estamos neste mundo lutando contra o pecado. E como diz aquela canção: mas todo dia o pecado vem, não é?
e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Não é assim? Mas tem a continuação. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Vamos de novo então, bem bonito. Mas eu escolho Deus. Oh, aleluia. Diga com o seu coração. E agora eu vivo a vida de Deus. A mesa é para você. A mesa é para você. A mesa é para você. Então, quando você disser para mim, pastor, eu me analisei, eu tenho pecados. Eu vou dizer para você o que João disse na sua primeira carta. No capítulo 1, versículos 8 e 9, sabe o que ele diz? Ele diz assim: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, sabe o que Ele é? Ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz a palavra do Senhor. Se você tem pecado, o Deus que cura pecados está aqui nesta noite. Se você se sente impuro, o Deus que purifica dos pecados está aqui nesta noite. Se você se sente enfermo, o Deus que livra da enfermidade está aqui nesta noite. E Ele está dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Eu sou contigo, não me deixa, não vai, não desiste. Não desista. Não desista. Ora, queridos, nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. É um ledo engano achar que nós podemos fazer algo que gere salvação na nossa vida. Quando na verdade a Bíblia fala que só há um único e suficiente Salvador, qual seja o nosso Senhor e Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Não é João, não é Pedro, não é Isaac, não é Jacó, não é Paulo, é Jesus Cristo. É por isso que o tema dessa ministração é esse: único e suficiente, porque só tem Ele. Você pode recorrer a quem você quiser, querido, e com todo o respeito que eu tenho às outras crenças, mas só tem um nome. Só tem um nome, o nome é Jesus, o nome é Jesus, o nome é Jesus. É Jesus, você pode dizer o nome dele aí onde você está. É Jesus o nome dele, não há outro nome mais poderoso que o nome dele. Sabe por quê? Porque quando a gente quer expulsar demônios, sabe o que a gente diz? Eu expulso você em nome de Jesus. Quando a gente quer repreender demônios, sabe o que a gente diz? Eu repreendo você em nome de Jesus. Quando Deus nos usa para curar, pastores, sabe o que a gente diz? Você está curado em nome de Jesus. É em nome de Jesus que as cadeias são quebradas. É em nome de Jesus que os demônios são expulsos. Ninguém diz: olha, em nome de Paulo o apóstolo. É em nome de Jesus. Quando você se casa, a oração final termina com: é em nome de Jesus. Quando você batiza, batizado lá nas águas, a gente ora em nome do Pai, e tem o Filho lá no meio, tem Jesus lá no meio, e o Espírito Santo. É no nome de Jesus, porque Ele é suficiente. E sabe qual é o maior erro da humanidade? Procurar preencher os seus vazios com outros nomes. São relacionamentos, coisas, dinheiro, posses, ministérios, que têm substituído Jesus. Mas nesta noite, eu quero dizer para você, que se os seus olhos estiverem focados na cruz de Cristo, Ele é poderoso para perdoar pecados e mudar a tua história, mudar a tua família, mudar a tua situação lá no seu emprego, que você disse: ah, não tem mais jeito, e Jesus está dizendo: eu posso resolver todas as coisas. Você crê? Quantos creem que Ele pode resolver todas as coisas? Você disse: e agora? E eu digo: e agora? Ora para Jesus. E agora? Recorra a Jesus. Conte para Jesus. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Quem conhece? Confia no Senhor, não te desanimes com a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. O hino não diz conta para a pastora Gabi, né, pastora? Se você contar, ela vai orar, e Deus vai ouvir também.
Mas o mesmo Deus que ouve a pastora Gabi, ouve você. O mesmo Deus que me ouve, ouve você também. Se você orar em nome de Jesus e o mundo espiritual estiver em concordância com você, eu quero dizer uma coisa, por experiência própria, vai acontecer, Deus não vai deixar essa situação como ela está. Você crê nisso? Muito bem, então, como eu disse, nós somos incapazes, porque o trabalho da salvação, pastora Aline e pastora Paloma, é um trabalho de Cristo, é um trabalho que é árduo, nós não podemos negar, é um trabalho doloroso, mas é um trabalho que nas mãos de Cristo foi um trabalho que eu preciso dizer para você nessa noite, é um trabalho que foi eficaz, é um trabalho que foi completo, e é um trabalho que não pode ser transferido para outra pessoa. Nós não podemos fazer, nós não merecemos, mas Ele fez, e quando Ele fez, está feito, e como já está feito, viva agora de tudo que Deus reservou para que você viva. Parece simples. É porque é. Porque a parte difícil já fez. Quantos já sofreram afrontas aqui? Quantos já se sentiram rejeitados aqui nessa noite? Quantos numa briga, por exemplo, num acidente, já foram feridos no seu corpo? Quantos foram crucificados aqui nessa noite? Olha para trás. Ninguém foi crucificado, né? Ninguém sofreu os açoites, ninguém foi levado para o Gólgota como ovelha, como o Cordeiro de Deus que não abriu a sua boca e sem reclamar subiu ao matadouro. Ninguém é aquele de quem Isaías diz que os nossos pecados foram lançados sobre ele, e por causa das pisaduras dele nós somos sarados, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Ninguém tem poder para expiar pecados, porque essa tarefa já foi cumprida na cruz do Calvário. Eu quero dizer, Jesus já fez a parte difícil. Diga para o seu irmão, Jesus já fez a parte difícil, irmão. Então fica firme. Diga, fica firme. Toca aí no seu irmão, fica firme, viu? Fica firme que a parte fácil agora é a parte de desfrutar das benesses de uma vida com o Senhor Jesus. Isaías escreveu: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Isaías 53, versículo 8. Mas olha o que diz no versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando Jesus olha para você, sabe como ele se sente? Satisfeito, porque ele já morreu na cruz, porque ele já te deu vida eterna, e porque você pode viver os frutos de uma vida com o Senhor. E ele está alegre hoje. Ele está alegre, o Espírito de Deus falou para mim: eu estou alegre, eu estou alegre, e eu preciso transmitir a mensagem do Espírito para você. Ele está alegre, ele está na casa, ele está fazendo festa nesta noite. Aleluia. O que eu percebo, amada igreja, é que, de modo geral, a humanidade, por não conhecer a profundidade acerca dessas verdades, tem muitas vezes transferido essa responsabilidade de suprir as suas necessidades para outras pessoas. Como eu disse, para coisas também, para religiões, transferido um trabalho que não precisa mais ser feito. Às vezes a gente fala de Jesus na cruz como se ele ainda fosse morrer na cruz, entende? Mas só que isso já está feito. Ou seja, a sua salvação, se você andar de acordo com o propósito de Deus, já está garantida. Então já está feito, você só deveria agradecer, só agradecer pelo que Ele fez na cruz do Calvário. E isso, quando nós não vivemos isso acaba nos levando, queridos, e tem levado multidões para uma vida de engano. Muitas pessoas têm sido enganadas porque elas têm buscado a felicidade delas, a alegria delas, a provisão delas, a salvação delas, queridos, em cultos pagãos, em meditações transcendentais.
As pessoas todas querem ser zen. As pessoas querem se encontrar com o seu eu interior. E aí elas ficam lá horas. Elas esvaziam a mente delas e não percebem que depois que elas esvaziam as próprias mentes, Satanás se apodera das mentes delas. Porque elas não têm buscado a salvação no lugar de onde vem a salvação. Davi escreveu: eu olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. Se você buscar, você vai encontrar. A Bíblia diz que todo aquele que bate, para ele a porta se abre, todo aquele que procura, encontra. Esta é a verdade do Senhor. E há também aqueles que caminham para o engano de uma outra forma. São aqueles que pensam que é o que eles são, aqueles que pensam que é o que eles fazem, aqueles que pensam que é o que eles fazem para eles, por eles, ou até mesmo pelos outros, que vai garantir essa salvação, que vai garantir esta graça. Então é o título eclesiástico, é o quanto você é uma pessoa boa e caridosa, é o quanto você é gentil e elegante, como diz a pastora Gabi. Mas eu quero dizer para você que não é a sua gentileza, não é o quanto você faz bem para o próximo, não é o seu cargo eclesiástico, não é o título que está na sua carteirinha de membro, que garante para você um lugar no céu, porque você não pode fazer nada para se salvar. Jesus salvou você, e agora ele diz: apenas desfrute do que eu conquistei na cruz do Calvário. É isso. Meu Deus, eu preciso fazer, e a gente fica loucamente querendo fazer coisas, como se fosse isso, Albênia, que fosse garantir a nossa salvação. E quantas pessoas não têm vivido uma vida de ativismo religioso, como se isso fosse garantir para elas algum lugar no céu, quando na verdade o provocador da expiação já expiou os nossos pecados, lá na cruz, Olha que interessante, Atos 4, versículos 11 e 12, palavras do apóstolo Paulo escritas por Lucas: pois é a respeito de Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Porque quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa para nos salvar, nós estamos rejeitando o que Jesus fez para nos salvar. Todo mundo concorda? Muito bem, então Pedro disse: pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E ele continua dizendo: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio da qual devamos ser salvos. Que nome é esse? Que nome é esse? Diga bem alto o nome dele então mais uma vez: Jesus, é Ele. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que renova, é Ele. Quando a gente achar que a gente mesmo, a gente está no caminho errado, quando a gente achar que é o que a gente está fazendo no ministério, a gente está indo pelo caminho errado. Mas quando a gente olha para a cruz e se lembra de que Jesus morreu lá naquela cruz, verteu o sangue dele por nós, a gente diz: ah, Senhor, eu não sou merecedor, mas a sua graça me alcançou. O Senhor disse sim quando todo mundo dizia não para mim. E eu creio que foi da mesma forma com você. E mais uma vez eu digo que, com todo o respeito que eu tenho às diversas crenças, às diversas religiões, eu fiquei pensando nessa manhã em uma forma de dizer da melhor maneira, de uma maneira elegante, o que o Espírito de Deus plantou em meu coração, e eu não consigo não dizer hoje. Ninguém, nenhum Deus, nenhuma entidade, nenhum espírito, nenhum líder espiritual, nenhuma aliança, nenhuma conta bancária, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma tecnologia, nenhuma teologia seria capaz de levar a cabo o plano de redenção que estava estabelecido desde antes da fundação do mundo. É só Jesus que pôde fazer, e Ele já fez, porque Ele é o quê? Ele é único e Ele é suficiente para fazer. Ele é único e suficiente, aleluia. E em tudo,
Em tudo Jesus é único e suficiente. Em tudo Ele é único e suficiente. Isaías 63, 1. Este texto eu quero ler com você nessa noite. Se você puder, abra sua Bíblia em Isaías 63, capítulo 1. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos acharam? Isaías 63, 1 diz assim: quem é este que vem de Edom, da cidade de Besra, com roupas manchadas de vermelho? Quem é este, vestido de trajes reais, que marcha em sua grande força? Isaías teve uma visão, e nessa visão ele viu um homem vindo da direção de Edom, da direção da terra dos descendentes de Esaú, da direção de uma terra amaldiçoada, de uma terra de pecado, de uma terra maldita, de uma terra onde os filhos de Deus não deveriam habitar. E este homem vem com as suas vestes, mas essas vestes não eram quaisquer vestes. A Bíblia fala que essas vestes eram vestes reais, diga reais. Mas tem um detalhe. Quando Isaías vê essa visão, ele vê que estas vestes, que à luz da Bíblia, segundo o meu entendimento, são vestes brancas. Estas vestes, pastor André, elas não estavam totalmente limpas. Estas vestes estavam salpicadas de sangue. Um silêncio então se faz. E depois desta pergunta, Isaías espera que alguém responda. E no aguardo de Isaías, alguém se manifesta. E esta pessoa olha para Isaías, nos olhos de Isaías, e diz: sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Poderoso para salvar. Sabe quem era aquele homem vindo de Edom? Era Jesus Cristo de Nazaré. E ele vinha da terra da maldição, dizendo: eu fui lá em Edom. E Isaías olhou para ele e viu as vestes dele sujas, como eram sujas as vestes daqueles que estavam no lagar, pisando sobre as uvas. Isaías talvez não tenha entendido num primeiro momento o que é que estava acontecendo, mas olha o que a Bíblia diz para mim. Porque suas roupas estão vermelhas, como se você tivesse pisado uvas. E aí Jesus olha para Isaías e diz: pisei uvas sozinho. Diga aí, sozinho. Você sabia que era muito difícil alguém ir para o lagar sozinho? Estar no lagar pressupunha que esta pessoa estava em comunidade, estava em família. Não se pisava costumeiramente em uvas sozinho. Pisava-se sempre no coletivo sobre as uvas, para que pudesse se extrair delas um bom vinho. E sempre há um som festivo, porque era motivo de muita alegria naquela cultura pisar sobre as uvas nos lagares. E o texto diz: pisei uvas sozinho. Diga de novo, sozinho, no tanque de prensa. E sabe o que Jesus diz na continuação para Isaías? Não havia ninguém para me ajudar. Não havia ninguém. Em minha ira esmaguei meus inimigos, como se fossem uvas. Em minha fúria pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. E aí Jesus continua dizendo: chegou a hora de vingar quem? Meu povo. Você é povo de Deus? Sabia que Jesus guerreia sozinho por você? E naquela visão de Isaías não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. E ele diz: chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Admirei-me porque
ninguém se apresentou. Ninguém se apresentou para me ajudar. Ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então sabe o que Jesus diz? Então eu mesmo intervim para salvá-los com meu braço forte, e minha fúria se susteve. Sabe o que Jesus estava dizendo? Existia uma tarefa difícil de realizar. Quando eu olhei para o meu lado, ninguém estava comigo. Quando eu olhei para o meu lado, não havia ninguém que pudesse ajudar o povo e livrar o povo da opressão. Mas quando eu vi aquela situação, quando eu vi o caos, quando eu vi a bagunça, quando eu vi a diversidade, eu fui e me posicionei e destruí todos os meus inimigos. Deus destrói todos os inimigos da sua alma. Receba essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É quando Jesus diz, e eu fiz sozinho. Por quê? Porque Ele é único, diga único, e suficiente. Está vendo? Será que eu precisava de mais alguém para pisar naquele lagar? Porque Jesus não espera, Ele vai e faz o que precisa ser feito. Ele guerreia pela nossa vida. Então nós vimos hoje que Jesus é único e suficiente para salvar. Nós vimos hoje também que Jesus é único e suficiente para nos livrar dos nossos inimigos espirituais. Mas vejam, Apocalipse capítulo 5. Versículo 1. Quando você achar, você pode dizer amém. E vi, na mão direita do sentado no trono, um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, anunciando em voz alta, quem é digno de abrir o livro e soltar os selos? Você consegue contemplar essa cena, imaginar essa cena na sua cabeça? E hoje na mesa da minha cozinha, enquanto eu relia este texto, eu tentava criar na minha cabeça essa imagem, presbítera Fabíola. E é uma imagem muito poderosa. E eu consegui, aqui na minha cabeça, com a minha limitação, presbítero Joe, presbítero Roberto, eu consegui na minha limitação, na minha pequenez, vislumbrar um pouquinho do que foi essa imagem para João, enquanto ele estava em Pátimos escrevendo estas palavras, Crise e Martinha. E nesta visão de João, este anjo forte, ele faz uma pergunta, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E sabe qual foi a resposta? E ninguém. Pastor Rodrigo, ninguém. Como lá no lagar, Jesus olhou e não viu ninguém. Aqui, o anjo olha e a resposta é, e ninguém conseguiu. E olha que interessante, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém, Léo, conseguiu abrir o livro. E ninguém conseguia sequer olhar para o livro, tamanha a glória. E João continua dizendo, e eu chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, ou de mirá-lo. E um dos anciãos diz-me, não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Espírito Santo de Deus. No lagar, Ele é aquele que extermina todos os inimigos sozinho. Nos dias finais,
Ele é aquele que é o único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ainda que procurem no lagar, pessoas não encontrarão. Ainda que neste cenário existissem os 4 seres viventes, os 24 anciãos, ainda que João estivesse tendo a visão, quando eles olham para aquela cena, alguém declara: ninguém é digno. Mas aí alguém vai dizer: ei, espera! Tem um digno, o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. E sabe por que ele venceu? Ele venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é capaz, ele é capaz. Eu vim dizer para você, se ele é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Então ele é capaz de curar, ele é capaz de restaurar, ele é capaz de libertar, ele é capaz de cuidar da sua família, ele é capaz de te dar um emprego, ele é capaz de te dar uma casa, ele é capaz de te dar um carro. Ele é capaz de fazer tudo o que ele quiser fazer. Você crê nisso? Você crê que ele é capaz? Então diga: ele é capaz. Diga: ele é capaz. Aleluia. Aleluia. E no versículo 8, quando tirou o livro, as 4 criaturas vivas e os 24 anciãos diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma cítara e taças douradas cheias de incenso, as quais são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste degolado e comprado para Deus no teu sangue. No teu sangue, sabe quem ele comprou? Povos de toda língua, de toda tribo e de toda nação. Ele venceu para comprar você e me comprar, porque nós estávamos nas mãos de Satanás, mas quando ele morre na cruz do Calvário, o sangue dele é a moeda, o sangue dele é o valor, o sangue dele é o preço. E se antes nós estávamos nas mãos do inimigo, hoje nós vivemos um reino, que é um reino de amor, o reino de fidelidade, o reino de justiça, porque ele, Jesus, é único e é suficiente. Então Jesus hoje é aquele que é capaz de salvar. Você crê? É aquele que é capaz de exterminar os inimigos dele. Você crê? E é aquele que é capaz de nos fazer com ele reinar na eternidade. É por isso que ele abre o livro e desata os 7 selos. Porque uma vez tendo nos comprado com o seu sangue, ele nos faz nação dele, povo escolhido, nação eleita. Feche os seus olhos nessa noite.